Povo abençoado do Brasil, eu vou fazer aqui denúncias gravíssimas contra 2 ministros do STF. Por favor, assista até o final, tire suas conclusões. Eu estou falando da cidadania de cada um de nós. Preste atenção. Antes do ministro Celso de Mello liberar o vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro, ele envia ao procurador-geral Dr. Aras para dar um parecer. O parecer do Dr. Aras é escondido por essa imprensa inescrupulosa e eu vou dar o resumo do parecer do procurador-geral. O procurador-geral entende que o sigilo da reunião ministerial de Bolsonaro deve ser levantado somente em relação aos fatos investigados. Tudo que não é relativo a essa questão terá que ser mantido em sigilo. Isso é, todas as denúncias de Moro, o que está nessa reunião, tem que mostrar. O restante, não. Preste atenção, minha gente. O ministro Celso de Mello deliberadamente liberou todo esse vídeo, ridicularizando o presidente, ridicularizando ministros. Todos que estavam naquela reunião tinham a consciência que estavam numa reunião privada, portanto tinham a liberdade de falar. Isso é uma vergonha. Agora preste atenção, não é de hoje. Não é de hoje que Celso de Mello tem bronca de Bolsonaro. Está aí a exame, está aí a carta capital. Olha aí o que está aí na linha vermelha. A maneira que o ministro Celso de Mello manda 3 ministros do governo Bolsonaro, generais de 4 estrelas, com vida exemplar e ilibada. Ei, ministro, você não estava intimando assassino, nem canalha, nem bandido, nem traficante, não. Olha o que ele fala. É coisa assim, sabe? Eu fico chocado com a maneira vergonhosa que um camarada desse trata ministros, tá? Condução debaixo de vara. Isso é uma vergonha. Quando o ministro Celso de Mello abre tudo, fora as questões da denúncia de Moro, ele comete crime de abuso de autoridade. Lei 13.869, artigo 28, que eu leio para você. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. 1 a 4 anos de cadeia e multa, ninguém está acima da lei. É crime mostrar aquelas questões particulares que não tem nada a ver com a acusação de Moro. Que país é esse? É ditadura da toga de um ministro do STF? Isso aqui virou China? Isso aqui é comunismo da União Soviética? É nazismo? E aí, ele comete um crime e vem outro ministro e comete outro erro. Alexandre de Moraes, que pela 2ª vez comete o mesmo erro, ele manda a Polícia Federal pegar o depoimento do ministro da Educação dessa reunião. Gente, escuta isso aqui. Qualquer prova obtida a partir da prática de crime é considerada ilícita. Escuta o que diz o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Brasileira. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Qualquer prova contra o ministro da Educação é ilícita, porque houve abuso de autoridade expondo reunião particular. E aí eu pergunto, sabe, como alguém que comanda um processo investigatório tem imparcialidade para julgar futura ação penal? Como é que pode isso? Ao mesmo tempo ele quer ser procurador e juiz? Isso é uma vergonha. Onde é que está a OAB? Desse esquerdopata? A imprensa? Cadê o Congresso Nacional? Os outros ministros do STF? Ninguém vai falar nada, não? Escutem o que Ives Gandra, o maior jurista do país, ele detona o que Celso de Mello fez. Você não vai ver na Globo, não vai ver ele falar, também não vai ler o que ele escreve na Folha, nem na Veja. Isso é uma vergonha, mas eu quero conclamar o povo brasileiro a uma coisa. Existe um projeto de lei desde 2016, PL 4754/2016, de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcantes e outros. Usurpação da competência do STF aos poderes executivo e legislativo.
Temos que pressionar a Câmara, está na CCJ, para esse projeto ser aprovado. O que estamos vendo no país é um desmonte do Estado Democrático de Direito. Eu não sou a favor de esculhambar o Congresso Nacional, a Presidência da República, nem o STF. Essas instituições são fundamentais para o país. Criticar ministros, criticar presidente, criticar deputado e senador não tem problema. Agora, esculhambar e querer a destruição dessas instituições, eu não sou de acordo, não. A minha oração, eu oro para Deus abençoar a nossa nação e livrar o Brasil de um caos institucional. E eu quero deixar aqui a minha palavra final, porque eu estou falando como cidadão indignado de ver leis e a Constituição ser rasgada por aqueles que deviam de dar exemplo. O que essas autoridades do Supremo estão dizendo a esses dois ministros? Eles estão dizendo para a magistratura que pode produzir prova mesmo diante de crime. Isso é uma vergonha. A minha oração aqui no final, eu sempre falo isso, eu associo a minha palavra a milhões de brasileiros, a oração de milhões de brasileiros. Deus livre o Brasil dessa pandemia e que venha tempos de prosperidade e bênção sobre a sua vida e a nação brasileira. Deus abençoe a todos.